um período da história sendo contada e na atualidade, com uma corzinha diferente aqui, não é? Mas nós, até onde nós podemos, nós tentamos viver aqueles momentos, através da história. Ai, que história linda. Perfeita? Não, longe. Quem diz? Nós não somos perfeitos absolutamente, mas uma história que marca o Evangelho de Cristo. 91 anos, neste lugar, pregando o Evangelho de Jesus, sendo referência neste lugar. Antes mesmo do metrô chegar, é evidente, de muitas casas aqui, a Igreja Batista, que na época, que não era Igreja Batista Vida Nova, era segunda Igreja Batista russa da comarca de São Paulo. Depois, a partir de 1960, passou a ser Igreja Batista de Vila Prudente. Depois, no ano 2000, foi mudado para a Igreja Batista Vida Nova. Mas o que ela sempre fez e sempre se propôs a fazer, e sempre fez, foi tornar uma vida nova por parte de tantos que tinham uma vida velha. Então, nós louvamos muito a Deus pelo seu tempo aqui. A Noemi lembra do irmão, a Noemi esteve por aqui, né, por essa época, lembra do irmão, lembra do seu pai, e a gente já falou sobre isso, né, nós nos encontramos aí. Deus abençoe, pastor, fica à vontade. Muito obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Eu gosto que as pessoas lembram muito da minha juventude e adolescência. Eu tinha alguns amigos aqui, Paulo, que nós aprontávamos um pouco. Essa sala aqui era a sala da tortura. Você vai ser chamado no gabinete. Então, era essa sala. Não sei se ainda é a sala do gabinete. Mas, queridos irmãos, é uma grande alegria. 2023 completa 50 anos que eu e minha esposa Cida saímos daqui para outra igreja. Casamos aqui, nesse corredor que eu estava aqui, vi a minha encantadora esposa. Aliás, eu estou aqui diante da minha ex-namorada, ex-noiva e agora esposa. Eu preciso contar algumas histórias para vocês. Eu gostava demais de aprender russo. No culto da manhã dos russos, 8 da manhã, eu estava sentado aqui, como adolescente de 13, 14 anos. Eu acho que o único aqui pregava Pedro Ruba, Damian Boschko, e acho que Pedro Grístico também pregava. E eu lembro desses, tem um Minkov também. Minkov é aquele que saía, às vezes, quando bravo, aqui no corredor, porque o pastor falou muito. Aqui também, nesse batistério, o pai da Mila está aqui, né? Seu pai caiu no batistério aqui, e a igreja lotada. E o pastor Corpes disse, o irmão Moroz agora vai ser um grande dizimista, porque a carteira também foi batizada. Tempos gostosos, meus irmãos. E tenho muita saudade. Aqui passaram o pastor Bondarazak, depois João Corpes, Tiago Lima, Pedro Levinchuk e tantos outros pastores. Aí acho que não era do meu tempo. Edivaldo, sim, Edivaldo, sim. Esses que passaram. E hoje, aí Deus me mandou para a igreja do Ipiranga, pastor Arthur Alberto de Mota Gonçalves, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pregadores, imbatível. Ali fiquei 7 anos com ele. De lá, Deus me chamou para o ministério, fui estudar na Palavra da Vida, lá em Atibaia, e havia um grupo de 22 irmãos que se reuniam nas casas e me chamaram para juntar a eles e ajudar no trabalho. E começamos a primeira igreja batista em Atibaia no dia 8 de novembro de 1980, com 42 membros. Pela graça de Deus, pastoreei durante 40 anos e Deus fez com que nós saíssemos para a aposentadoria, deixando a igreja com 1.500 membros. Deus nos abençoou sobremaneira. Pela idade, quando você chega numa certa idade, quem manda em você são os filhos, você não manda mais em você.
3 filhos nossos moram nos Estados Unidos, 2 as empresas transferiram para lá e o do meio é missionário. E eles disseram, vem para cá, agora você tem que ficar junto com a gente. Eu disse, mas como que eu vou aí, eu ganho em reais aqui na minha aposentadoria, e R$1 eu preciso de 5 reais para comprar. Isso não é problema seu, vem para cá que nós cuidamos de vocês. Hoje estamos lá, perfeitamente legalizados, com o green card, que eles providenciaram tudo, e lá vivemos com os nossos filhos, somos membros de uma igreja americana, e Deus nos deu essa oportunidade agora de passar as férias aqui durante 1 mês e meio, e tem sido uma grande alegria encontrar tanta gente. Agora eu quero apresentar para vocês, não façam a conta, mas que fique em pé o grupo que veio aqui, exatamente que nós marcamos um encontro para relembrar. O pessoal do meu tempo, que nós já tiramos uma foto lá, por favor, fique de pé. É o Leitão que está lá? Ô Leitão, você não saiu na foto, você vai sair. Ah, você também não saiu você é cubarenco ou não? Naliagach, de Valdemar Naliagach. Uau, etokrasiva. Sabe o que é etokrasiva em russo? Que bonito. Oh, que beleza. Deixa eu ver quem mais, só você. Ok, pode sentar, depois nós tiramos a foto. Agora os irmãos calculem a idade de cada um deles aí sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Quero trazer uma mensagem aos irmãos. Quando eu liguei para o pastor Manuel, eu falei, pastor Manuel, qual o melhor período para ir? No culto da noite ou o culto da manhã? Ele falou, da noite os crentes aqui não têm muita fé, têm medo de serem assaltados. Foi mais ou menos isso que o irmão falou. Mais ou menos isso que o irmão falou. Mas aqui nós lembramos momentos memoráveis. Alfredo Rubar, o nosso grande regente, e era solista Partamian, qual o primeiro nome dela? Luísa, né? Que fazia Luzia Partamian. E aqui, meus irmãos, era o grande coral, era uma maravilha, que era gostoso demais. E nesse primeiro banco aqui, nesse lado aqui, sentava o irmão Grístico, ninguém tirava o lugar dele. E às vezes, o nosso timinho vai lá e você senta no lugar dele. Ele chegava, sai daí menino. Acho que você fez isso, Paulo. E eu imagino. Tempo gostoso, meus irmãos, abençoado. Tem alguns capítulos tristes, mas não vamos falar de tristeza, né? Não vamos falar. Quando eu cheguei aqui em 1979, a Rua Cavour não era asfaltada e o esgoto corria céu aberto. E eu vinha do estado do Paraná, onde a natureza era muito viva, e de repente eu falei para o meu pai, eu vi cada coelho bonito aqui, eram umas ratazanas desse tamanho, e eu fiquei desanimado. Morávamos ali na rua José Zap, saindo ali onde Cine Amazonas, existe ainda Cine Amazonas? Não, aí cheira muita naftalina, né? Ok, deixa eu parar com as minhas histórias, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu moro lá nos Estados Unidos e um dos meus filhos tem uma missão aberta lá nos Estados Unidos, chamado Leader by the Name, e eu sou consultor, e de lá do Brasil eu faço mentoria a pastores aqui no Brasil, e hoje o meu filho, ele é o meu chefe. E também meu filho participa de uma missão chamada Spoken. É interessante, eu vou compartilhar rapidamente para os irmãos. Essa missão Spoken, ela traduz a Bíblia oral, porque há países, o nosso Nordeste, tem muita gente que não lê, só ouve, e essa Bíblia traduz a Bíblia, essa missão traduz a Bíblia na linguagem dessas pessoas. Por exemplo, se você quer tomar nota, põe Bíblia de Taipa no YouTube, você vai ver como que a Bíblia é falada para os nordestinos. E a mulher ficou buchuda, vocês sabem, a mulher ficou grávida. Uma língua gostosa, Bíblia de Taipa, você vai ver, é uma delícia ouvir. Agora, tem também a Bíblia lá em Madagascar, que eles estão também, e essa é parte do ministério do meu filho. Cida, fica de pé, por favor. A Cida é minha esposa. Eu aturo essa mulher há 54 anos.
Acho que vocês entenderam que é o oposto, né? Sem dúvida. Casamos aqui, nessa igreja. Meu papai faleceu com 98 anos e meio. Ele foi diácono aqui. Minha mamãe faleceu um pouquinho mais cedo. E os meus irmãos, quem lembra do Pedro? Pedro mora na Espanha. Nós temos todos cidadania espanhola. E a Rosalia, mais nova, também mora na Espanha. O Rafael, que vocês talvez lembram, ele mora em Peruíbe. E a Maria, que é minha irmã, está na eternidade com o Senhor. Então, esta é a minha família. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 10. Nós vamos meditar nesse texto nesta manhã. O pastor disse que eu tenho 70 minutos aqui para pregar, dividido por 2, acho. Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 10. Eu gostaria que vocês ficassem com as suas Bíblias abertas, enquanto nós vamos desenrolando o sermão, à luz desses 3 versículos. Agora, quando nós preparamos o texto bíblico, eu sou um amante da exposição bíblica, então nós pegamos o texto bíblico e olhamos ele lá de cima e lançamos uma grande ideia. Os americanos chamam de big idea. Uma grande ideia que retrata de maneira geral o que o texto está falando. Aqueles que gostam de anotar alguma parte do sermão, a grande ideia desse texto, que vocês vão ver no desenvolvimento da mensagem, é a seguinte: não há como conhecer a superioridade do conhecimento de Jesus sem a identificação com Ele. Não há como conhecer a superioridade do conhecimento de Jesus sem a identificação com Ele. Essa é a grande ideia que surge desse texto. Eu esqueci da água benta aí, meus irmãos, por favor. Eu tenho uma história, viu? Eu fui pregar na igreja presbiteriana aqui no interior, me foge agora. E eu fui pregar e tinha um copo grande. E eu comecei a beber. Só quero resumir que eu bebi o Jordão presbiteriano na mensagem. Logo em seguida teve a mensagem, eles tiveram que repor a água, mas o pastor era muito amigo meu e ele entendeu, ainda fez piada do assunto. Um momentinho. Nos identificarmos melhor com Jesus. Ele é o nosso big star, né? Jesus é aquele que nós mais amamos, que queremos conviver com Ele, queremos falar com Ele a todo tempo. Como nós podemos nos identificar com Jesus? Essa palavra identificar significa ser como Ele, ter um companheirão. Eu tive muitos amigos e eu sempre gostei de ser como Ele. E espero que eu tive também alguns amigos que gostavam de ser como eu, e talvez alguns, dá para contar na mão do Lula, talvez, mas conhecer Jesus, eu conheci alguns homens que eu sempre gostei de ser como ele. Um dos maiores astros da minha vida chamava-se Arthur Alberto de Mota Gonçalves. Alguém conheceu esse pastor? Ah, tem aqui. Esse pastor, fiquei 7 anos lá como diácono e vice-moderador da igreja, como eu aprendi com esse homem. Quando eu lembro do Arthur, eu me lembro com saudade de um dos maiores pregadores que eu já ouvi até hoje. Arthur me lembra de um homem que pregava a palavra de Deus como ninguém. Depois, lá em Atibaia, quando começamos a igreja, conheci o missionário Karl Lachler. O Karl Lachler foi o que lançou a exposição bíblica aqui no Brasil. Aliás, tem um livro dele, Pregue a Palavra. O Karl Lachler foi um homem que me ensinou durante 4 anos. Nós andávamos no Lago Palavra da Vida e fazendo sermão expositivo. Esse irmão está com 97 anos, visitei ele faz uns 4 meses, ele mora no estado do Michigan, perfeitamente lúcido, e
um grande homem de Deus. Eu queria ser como ele. Eu queria conhecer cada vez mais o Lacre. E o último, talvez, não sei se vocês conhecem, pastor Davi Cox, que foi o reitor e fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Que homem, que homem. Esses três homens formam um pedestal na minha vida, em que eles estão lá e praticamente não tem mais vaga para ninguém, porque eles tomaram conta. E eu quero conhecer esses homens. Hoje Davi Cox está com 88 anos. Já tive a oportunidade agora lá na Palavra da Vida, bater um papo com ele, e um grande homem de Deus. Esses homens, meus irmãos, me cativaram e me cativam até hoje. Também conheci outro homem lá nos Estados Unidos, em 1988, chamado Ted Engstrom. Ele foi o diretor da Visão Mundial, da Mocidade para Cristo, e também um coordenador das mensagens das campanhas de Billy Graham. Ted Engstrom era um homem de quase 2 metros. E eu passei no 88 com toda a família, um sabático lá no estado de Michigan, em 2 igrejas. E esse homem, famosíssimo na época, ele veio para um fim de semana na nossa igreja. E ele pregou, e depois ele falou assim para mim: eu quero ir na classe de escola dominical sua. Eu tinha uma classe de escola dominical lá, e eu falei: não, o irmão vai lá na minha classe, mas nós queremos ouvi-lo, porque ter o irmão aqui na igreja é quase que um milagre. Tamanho era o nome, a fama dele. Aí conversamos e falou: não, então faz o seguinte, nós dois ficamos lá na frente, e eu faço pergunta para você sobre o terceiro mundo, que é o nosso aqui, né? E você pode fazer pergunta para mim. Que homem humilde. Esse homem ganhou meu coração. Ganhou meu coração pela humildade. Tive pouco tempo com ele. Por outro lado, conheci alguns homens. Eu conheci, por exemplo, o Haddad, ministro da Fazenda agora. Ele estava no aeroporto de Congonhas, eu sentei ao lado dele e falei: Haddad, eu queria bater um papo com você. Ele: pois não. Quando eu ia fazer a pergunta, minha pergunta para o Haddad é a seguinte: Haddad, eu jamais voto em você. Mas, eu estou aqui, eu quero ouvir de você, como você poderia me convencer para eu votar em você? Nisso, anunciou lá que ele tinha que ir para Curitiba, visitar o Lula, que estava lá na cadeia, e não deu para perguntar. Mas conhecer Haddad não acrescentou absolutamente nada na minha vida. Aí, quando eu era presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin convidou toda a diretoria para tomar um café lá no Palácio dos Bandeirantes. E fomos lá. Eu como presidente, o mestre de cerimônia me colocou sentado em frente ao Geraldo Alckmin. Conversamos durante 1 hora, mais ou menos. E depois, numa convenção batista lá na Piba, ele esteve também na nossa igreja. Confesso a vocês que não tem nenhuma identificação. Não acrescentou nada na minha vida. Quando meu filho mais velho morava em Nova York, a empresa transferiu ele para lá, um dia eu falei assim: eu vou pegar o trem e vou até o centro de Nova York com meu neto, que na época tinha 6 aninhos. Eu quero passear com meu neto em Nova York. Aí estávamos passeando lá em Nova York, de repente eu vi um aglomerado e uma senhora com um vestido, acho que o vestido não era R$1,99, não, era caríssimo. Diana Ross, cantora famosíssima. Aí eu cheguei para o meu neto, falei: Vili, olha quem está aí, a Diana Ross. Ele: quem é? Eu falei: realmente você não acrescentou absolutamente nada na minha vida. Eu chamo a atenção de vocês: quem é a pessoa que você olha, admira ou admirou e marcou a sua vida? E você gostaria de ser como ele, como ela, que marcou a sua vida como um exemplo fantástico. Então, hoje nós vamos nos identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Esse não tem comparação. O que Jesus já fez na minha vida, meus irmãos, a graça de Deus é interessante. A graça de Deus um dia olhou para mim, e a graça de Deus é mais ou menos como uma música popular que correu muito no Brasil. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Lembra dessa música?
Sabe que Jesus olhou para mim, olhou para você e falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. O que tínhamos para oferecer para Jesus? Absolutamente nada. Mas a graça dele nos alcançou. E nós vamos ver isso com o apóstolo Paulo. Conhecer melhor a Jesus é preciso essa identificação. E eu colocaria 2 pontos importantes. Primeiro, você quer se identificar com Jesus? Obedeça aos seus mandamentos. Esse é fundamental. Em segundo, ame as pessoas como Cristo amou. Agora, é fácil amar? Eu tinha alguns diáconos russos aqui, que quando a gente saía para ir no banheiro, adolescente, eles saíam atrás. Eu tinha dificuldade de amar. Uma vez, estamos lá no banheiro, o diácono: menino, o que você está fazendo aqui? Eu falei: precisa explicar o que eu venho fazer no banheiro? Eu não gostava muito deles, mas eu tinha que amá-lo, não tinha dúvida nenhuma. Mas é difícil amar determinadas pessoas. Então nós vamos ver agora como podemos nos identificarmos melhor com Jesus. Versículo 8, agora vamos olhar na palavra aí. O que diz o versículo 8? Vamos lá? Diz o seguinte: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda. Paulo falando. Comparando com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Primeiro ponto para nos identificarmos melhor com Jesus: considerar perder tudo que possa impedir a nossa identificação com Ele. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Aprender, muitas vezes, a ficar no prejuízo. Você sabe que o crente no Senhor Jesus não tem direito nenhum. Eu costumo dizer lá para a igreja que o único direito que nós temos é o direito de não ter direito. Porque o nosso Senhor Jesus abriu mão de todos os seus direitos para nos alcançar, nós que não tínhamos direito nenhum. O apóstolo Paulo, ele queria fazer tudo para que ele se identificasse com o Senhor Jesus Cristo. Agora, lendo o texto, vocês ficam talvez como eu pensando, como entender que Paulo considerava tudo como perda? E se você jogar para os nossos dias hoje, eu não sei quantos livros você lê por mês ou por ano, eu não sei quanto tempo você fica no celular, quanto tempo você fica vendo Facebook e tantas outras coisas. Aí o apóstolo Paulo estaria dizendo para nós nos nossos dias: tudo isso é perda de tempo. Ah, mas você já fez 3, 4 universidades, tudo isso é perda de tempo. Eu creio que Paulo não estava bem falando que era perda de tempo. Ele estava falando, não é prioridade em comparação a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós sabemos, tudo que nós estudamos, aprendemos, é considerado lixo em comparação ao conhecimento de Jesus Cristo. Qual é a prioridade? É conhecer o Senhor Jesus Cristo. Essa é a prioridade máxima nossa. E para conhecer ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que conversar com Ele, andar com Ele, e pegar aqui o nosso manual do fabricante e ver o que Ele fala, como nós devemos viver. E quando nós olhamos para o que Ele aponta para que nós possamos conhecê-lo mais, identificarmos mais com Ele, nós percebemos, meus irmãos, que não é fácil. A pergunta que eu faço é o seguinte: ser crente no Senhor Jesus é fácil? A resposta é difícil. E nos identificarmos com Cristo é fácil? É difícil. Eu moro num condado, para quem conhece um pouco dos Estados Unidos, você saindo de São Francisco, que é a cidade mais pecaminosa do mundo, acho. Você passa a Golden Gate, na terceira cidade, a nossa cidade. É um condado chamado Marin. Nesse condado, as pesquisas dizem que existem 3% da população de todo o condado
que frequenta uma igreja evangélica. Frequenta. Agora, tirando base na igreja que eu pertenço, talvez esse 3% caia para 2% em termos de conversão. Isso nos Estados Unidos. Berço do evangelho que trouxe para nós. Agora ali, para você se identificar com Cristo, é um problema meio sério. Você pode até sofrer algum tipo de represália, porque a cultura americana é o seguinte: o cidadão americano tem direito e ninguém pode mexer no direito dele. E quando ele se converte, ele vai ter que ser convencido que ele não tem direito nenhum. O direito dele é obedecer Cristo e tão somente Cristo. Com isso, as igrejas começam a diminuir a disciplina, a exigência de um bom testemunho, e acontece algumas coisas na própria igreja que eu sou membro, que nós somos membros, que eu não gostaria de compartilhar com vocês. Meu papai morreu com 98 anos e meio, e eu não consegui convencê-lo de que os Estados Unidos não é mais uma nação evangélica. Porque ele foi alcançado pelos missionários americanos na década de 40, 50, no Paraná, e para ele os Estados Unidos é uma nação evangélica. Hoje, a última pesquisa que eu li, nos Estados Unidos, o número de crentes está decrescendo. A Europa já não tem praticamente crentes. Na Europa foi um declínio assim. Nos Estados Unidos o declínio está sendo assim. Agora, seguir o Senhor Jesus Cristo ali é a coisa mais difícil, meus irmãos. Porque todo mundo tem direito. A única maneira que eu tenho de evangelizar, eu tenho um boné que está escrito Jesus is the way. Jesus é o caminho. E ando por lá. E de vez em quando eu ia assim, andando pelos parques lá, tem um casal parado, aí eu me apresento, eu sou brasileiro. Aí começa uma conversa, aí eu digo, você conhece aquela igreja lá? É a igreja que eu vou, aparece lá. É o máximo que a gente pode fazer. Meus irmãos, considerar perder tudo com a nossa identificação com Cristo. Se você se identifica como cristão, você já é colocado de lado. Agora você tem que escolher a igreja. A nossa igreja está na rua aqui, e você atravessa a rua, tem outra igreja. É pastoreada por um trans. Por um trans. É um homem que se diz mulher desse tamanho. Eu posso falar isso, eu não vou ser preso aqui, né? Mas se for preso, tudo bem, vocês me visitam na prisão. Homem desse tamanho, e é uma igreja, está lá, alguns gatos pingados. Meus irmãos, é a coisa mais horrível. O estado da Califórnia, não se mudem para lá. Eu só mudei para lá porque meu filho tem um apartamento na casa dele que cede para nós, e ele é um alto funcionário da Google, e ele tem condições de morar em São Francisco, ali na região. Mas é terrível, meus irmãos. É terrível. Um dia nós estávamos lá em São Francisco passeando, escutamos um barulho. Eram ciclistas, mais ou menos 50, 60, sei lá, todos nus, mulheres e homens, andando na rua de bicicleta. É fácil se identificar como cristão nos Estados Unidos? Não. É extremamente difícil, meus irmãos. Por isso, Paulo diz que considerava perder tudo que poderia impedir a sua identificação com Jesus Cristo. Segundo lugar que vemos no texto, no versículo 9, tomar consciência que não é com a minha justiça que me identifico com Ele. Olha o versículo 9. E ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Meus queridos irmãos, nós somos felizes, abençoados, porque nós alcançamos a salvação não pelos nossos méritos, não foi pela nossa justiça, mas pela justiça divina. Por isso que eu usei o refrão daquela música do mundo aí. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você vai ver a descrição de quem era Paulo, não valia absolutamente nada. E Deus falou, mas eu gosto de você.
e vou trazer você para ser executivo da minha obra. Você era executivo lá dos fariseus, fazendo tudo contra os crentes do Senhor Jesus, agora você vem para mim. Antes você confiava na sua própria justiça, Paulo, agora não, agora é na minha justiça. Não é maravilhoso? Antes da nossa conversão, nós confiávamos na nossa justiça. Aí quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez justiça por nós. Pregava numa das congregações lá de Atibaia, e o pastor falou, olha, temos 5 pessoas aqui, que 4 não são os crentes, são pela primeira vez. Ele é um católico ferrenho, a esposa também, a mãe dele que está aqui é espírita até debaixo d'água, e o filho dele e a esposa do filho também não são crentes, estão aqui. Nunca entraram na igreja. Acho que o filho e a esposa sim. Aí eu, pregando mensagem, citei a questão da justiça. Eu estava lá diante de uma senhora que confiava, espero que passou, espero que ela venha se converter, que confiava na sua justiça própria. Essa é a doutrina do espírita. É aquilo que ele faz para tentar alcançar, agradar a Deus para viver com Ele. É pela justiça dele. E eu preguei, falei, a nossa justiça não vale nada. Nós temos que nos apegarmos à justiça divina, que é a única que satisfaz as exigências de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa propiciação. E propiciação significa, é algo que é aceito, é agradável diante de Deus. Por isso que o dia que nós estivermos na presença de Deus, Ele vai olhar para nós e diz, a sua justiça não é propícia para você morar aqui, mas a justiça do meu filho que você aceitou, o torna propício para a vida eterna. E terminou a mensagem. Aquele senhor chegou para mim, parecia assim um senhor muito letrado. Ele disse assim, senhor pastor, gostei demais da sua homilia. Homilia é um termo mais usado pelos católicos. E a mulher dele chegou para mim, pastor, nossa senhora, como gostei da sua palavra. E a velhinha que era espírita, não tive a oportunidade de conversar, porque tinha um jovem lá que sentou, estava evangelizando ali. Mas eles todos ouviram o principal que eles precisavam ouvir. Não vão encarar a justiça divina com a sua justiça. Ela não vale absolutamente nada. E todos nós que estamos aqui, imagino que eu estou diante de uma congregação que todos são crentes do Senhor Jesus, nós vamos encarar Deus não com a nossa justiça, mas com a justiça de Jesus Cristo. Porque Ele se fez justiça por nós. Em terceiro e último lugar, versículo 9. Tomar consciência que não é com a minha... Me perdoe, deixa eu pular aqui, a idade atrapalha um pouco. Terceiro, me identificar com Ele nos seus sofrimentos até a morte, se for necessário. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você estaria disposto para morrer por Jesus? Agora, vamos supor que caiu lá do inferno um cara do Hamas aqui, e ele está aqui, difícil de lá, porque do céu não dá para cair, né? E ele chegasse aqui um por um, Moisés, e com um fuzil enorme, nega Cristo, que aí você vive. Aí Moisés fala, não, eu não ia negar. Jonas, nega Cristo. Eu não ia negar. Não sei, eu quero ver, na hora do vamos ver. E eu me incluo também. Na hora do meio eu falo, Senhor, eu vou negar o Senhor para viver um pouco mais, para pregar o Evangelho. O que você faria? Mas vamos supor que daqui a uns anos esse mundo, os irmãos sabem, está caminhando para um governo mundial, e, aliás, o cenário para a volta de Cristo está montado. Eu já não oro por esses que têm uma agenda totalmente contra aquilo que Deus quer. Já não oro. Aí você fala, mas pastor, a Bíblia diz, ora pelas autoridades.
Mas se você for até Jeremias, capítulo 7, Deus fala para Jeremias, não ore mais por esse povo. Não ore. Aí eu peguei carona no Jeremias. Mas eu vou para a primeira, Romanos capítulo 1, diz assim, Deus já os entregou. Aí eu estava falando a um grupo de idosos da terceira idade lá na Palavra da Vida. Aí uma senhora falou, pastor, eu não concordo, a Bíblia diz que para orar. Eu falei, então, irmã, continua orando, eu não vou orar. Se eu tiver errado, eu tenho ainda um benefício, porque o Espírito Santo conserta as nossas orações. Então ele vai consertar. Mas eu tenho dificuldade. Para mim, esses homens, eles já fazem parte do cenário da volta de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar talvez discordando de mim, mas eu não creio num avivamento, quer no Brasil, quer no mundo. Não tem mais espaço para avivamento. Do jeito que o pecado está crescendo, Deus já está preparando o cenário para a volta de Cristo. E para a volta de Cristo, esse mundo tem que aterrissar. Não tenho dúvida nenhuma. O que está acontecendo, eu tive o privilégio de visitar Israel. E quando chegamos acima do Mar Morto, o guia falou, aqui era Sodoma e Gomorra. Eu falei, mas como você sabe? Só pelo mapa. Deus não deixou nenhum vestígio. Leiam sobre Sodoma e Gomorra na Bíblia. Deus eliminou. Ele falou, só sabemos pelo mapa, não tem nada. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar preparados para nos identificarmos com Jesus, morrendo, se for possível. Mas agora eu quero aliviar você, Jonas, e você, Moisés, e eu também, que se um dia tiver um cara do Hamas apontando a arma para nós, nós não vamos negar a Cristo. Sabe por quê? Eu vou trazer um exemplo na Bíblia. Estevão. Os irmãos acham que Estevão sentiu alguma pedrada? Na minha opinião, não sentiu absolutamente nada. E eu provo isso por duas razões. Primeiro, quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele via? Ele via Jesus ao lado, à destra de Deus. Você acha que com aquela visão ele iria sentir alguma pedrada? Nenhuma. Tenho certeza absoluta. E tem mais. E o seu rosto brilhava, parecia de um anjo. Você recebeu, alguém já foi morto a pedrada aqui? Eu nunca tive essa experiência. Você recebendo pedrada, será que o seu rosto brilha? Primeira razão, ele não sentiu nada, porque seu rosto brilhava, ele via a glória de Deus. Segunda razão, qual foi a reação daqueles que atiravam pedra nele? Rangiam os dentes, por quê? Porque não estavam alcançando o alvo. Eles queriam ver Estevão desesperado e via o seu rosto brilhando. Por isso Moisés, Jonas e pastor Mendes, nós três aqui, tá? Vocês depois se viram também. Se um dia apontar essa arma, Deus vai nos dar a visão da sua glória, que nós não vamos sentir medo nenhum, baseado no que ocorreu com Estevão. Por isso que Paulo, ele diz assim, sabe por que Paulo está dizendo assim, que para ele se identificava com Cristo nos seus sofrimentos e até de morte? Porque ele viu a morte de Estevão. E agora ele estava com Jesus, ele falou, não tem problema nenhum. Eu vi Estevão morrer. Eu vi o seu rosto brilhando. Eu vi o povo ficando, rangendo os dentes, porque não alcançaram os seus objetivos. E tem mais uma. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme do meu tempo, chamado Quo Vadis. Nero entra lá no Coliseu e levanta a cabeça dos cristãos e ele fica revoltado, porque todos tinham um brilho no rosto, até sorriso. E ele sai revoltado, por quê? Porque não atingiu o seu alvo. Como aqueles cristãos morreram? Os leões dando a bocanhada neles e eles vendo a glória de Deus. Por isso, Moisés, não tenha medo, tá? Jonas, não tenha medo. E eu também, e vocês todos, tá? Claro. Por isso que Paulo fala isso. Essa identificação que nós temos com Cristo. E se nós chegarmos a esse momento, Ele vai cuidar de nós. Talvez tendo a visão que teve Estevão quando foi apedrejado. Queridos irmãos,
eu quero terminar essa mensagem. Primeiro, que Deus aplique essa mensagem bíblica, à luz da palavra, em seu coração. E não sintam medo, muito pelo contrário, coragem, porque eu não sei se nós vamos ter dias bons aqui no Brasil e eu lá na Califórnia. Acho que no meu caso pior, bem pior. Mas aqui caminha-se para o mesmo destino. Provavelmente, nós cristãos vamos sofrer muito. Vamos sofrer muito. Mas Deus haverá de nos capacitar para honrá-lo naquele dia que, se por acaso enfrentarmos perseguições terríveis. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem, intrepidez. E o segundo, tempo para conviver com Jesus. Sentar com Jesus. Ler sobre Jesus. E ver o que Ele fez. Nas minhas lives que eu faço toda sexta-feira lá nos Estados Unidos, às 6 da tarde, acho que tem alguém que ouve a live aqui, ó. Você ouve também? Você também? E nós estamos agora trabalhando como conhecer melhor Jesus Cristo. E já estamos, acho que, na família Jesus curado. Jesus cura. Qual é a principal cura que Jesus faz? É espiritual. A física fica lá em segundo plano. E tem gente que quer curar todo mundo e manda para o inferno várias pessoas curadinhas. Porque a cura é Cristo. Não tem como. Certa vez eu fui chamado, acho que foi uma vez no meu ministério, para expulsar demônio de uma pessoa. Eu falei, não, eu vim aqui não para expulsar demônio. Eu vim aqui para pregar o Evangelho. E tem tantos pregar o Evangelho para aquela pessoa, eu lá estou preocupado com o demônio. Porque se eu faço um espetáculo, aliás, o diabo gosta que a gente faz espetáculo. Você vem aqui, você faz um escândalo e de repente o demônio vai embora. Mas se não houve conversão, ele volta com quantos? 7. Então, não dá chance para o diabo, não. Prega o Evangelho, não se preocupa com o demônio, não. Porque se ele aceita Cristo, acabou, o demônio não tem poder nenhum, vai embora e acabou. Queridos, vamos nos esmerar em conhecer Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós oramos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse dia, para mim é memorável. Jamais imaginava um dia depois de 50 anos, voltando para a vida prudente, e pregando na igreja que fui adolescente, provavelmente dei trabalho para muita gente. É uma grande bênção, é um grande privilégio, é um grande prêmio. E como foi bom, Deus, encontrar essa igreja firme na palavra. Me perdoe, mas melhor ainda encontrar gente no nosso tempo que ainda estão firmes na palavra de Deus. Obrigado, Deus, pela bondade do pastor Manuel em ceder o culto, pela coragem dele em ceder o culto, para expor a tua palavra, para levar o nosso povo, a começar de mim, ao desafio de conhecer melhor o nosso eterno Salvador. Em nome dele, oramos.